Olá, minhas caras e meus caros. Olá, meus alecrins. Vamos ter mais uma aulinha sobre o iluminismo alemão? Eu sei que vocês estão loucos para isso, tá? A gente vai, então, paramos lá no Weigel, né? Vimos que a tese, vimos que o iluminismo alemão é muito mais, digamos assim, simpático a metafísica, a crença em Deus, do que suas contrapartes no resto da Europa, né? E vimos em especial a tese, né, que a gente viu, por exemplo, no Gerald Weigel, que foi o autor do que eu falei uma vez, né, que, segundo a qual há um paralelismo entre o plano lógico e ontológico, entre o racional e o real, tá certo? E que se deve, no fundo, a possibilidade de imitar o método matemático, de trazer, utilizar o método matemático na filosofia e, portanto, digamos assim, transplantar o mesmo tipo de certeza que a gente tem lá para a filosofia. Tá? E a gente viu vários temas importantes que começam a aparecer, então, nesse período na Alemanha. Mas agora eu quero falar com vocês sobre mais alguns autores que são importantes, tá? E eu acho interessante que vocês conheçam para verem como a história da filosofia ela se faz de vários fios diferentes para a gente tecer, né? Justamente esse tecido dessa história, a gente precisa, né, entrelaçar muitas coisas, né? Assim, eu, assim, não, o que eu quero dizer com isso, né? Eu estou seguindo até um modelo esquemático, né? Descartes, Hume, Kant, né? Se fosse Descartes, Leibniz, Hume, Kant, ia ser perfeito, porque é mais ou menos assim que a gente explica a história da filosofia moderna para se livrar dela nos manuais, né? Kant está respondendo a Hume, Kant está criticando a metafísica dos racionalistas, como Descartes, né? Ou Spinoza, ou Leibniz, pode colocar quem você quiser, né? E aí, depois do Kant, vamos em frente, né? Não, na verdade, as coisas são muito mais complicadas do que isso, né? E, por exemplo, na crítica do Kant, a gente encontra entrelaçados inúmeros temas diferentes, né? Discussões que têm razões de ser e origem bem diferentes na literatura, né? A gente pode ver de onde é que o Kant tira a preocupação com isso, né? Que o Kant tira a preocupação com aquilo, né? Por que ele está falando disso, não daquilo, e assim por diante, né? Assim, quando ele usa classificações, tabelinhas, a gente sabe dizer de onde é que veio, né? Bom, então, na verdade, não há eu diria, Pitágoras, né? Um caminho real, né? Um caminho que seja mais curto do que os outros, que nos leve à verdade da história da filosofia, né? A gente tem que ir pelos meandros, né? Talvez esses grandes nomes sejam, sempre digo, né, o esqueleto da história da filosofia, mas a carne são muitas vezes autores menores, né, que dão sentido a certas coisas que senão aparecem completamente misteriosas quando a gente vai ler um texto, né? Bom, então, eu quero falar para vocês do Tierhaus, que é outro autor muito importante aí, e que ele é importante também, por exemplo, para entender o espinosismo, né? Ele, enfim, ele discute, ele entra na discussão da lógica que está acontecendo naquele momento, né, com o pessoal fora da Alemanha, mas ele é também um representante típico do iluminismo alemão, pelo menos não um representante típico, né, porque ele morre no comecinho do século XVIII, né, em 1708, mas ele é um outro, junto com Weigel, né, um nome sem o qual é impossível compreender a filosofia alemã antes de Kant. Talvez nem tanto o iluminismo, mas a filosofia alemã em geral, né, porque a gente vê no Tierhaus se radicalizar em alguns temas que a gente já tinha visto, por exemplo, lá no Weigel, né? E a gente vê, além dessa radicalização dos temas que a gente tem do paralelismo lógico e real, né? O hegeliano, a gente vê também o influxo de ideias cartesianas, de ideias lockeanas, tá? A gente tem lockeanas, não, tá, mas enfim, empiricistas, sensualistas, tá? Do Hobbes, assim por diante, tá? Então a gente vê de fato esse caldeirão de vários elementos diferentes que se fundem, né? Que vão depois aparecer no Leibniz, no Kant e assim por diante, né? Então ele é um autor bastante típico, né? E ele foi tremendamente influente, tá? O Tierhaus era um best-seller na época. O livro principal dele, inclusive, se chama Medicina Mentis, né? A Medicina da Mente.
E ele faz parte de digamos assim, de um modelo de livros que já era bastante comum naquela época, livros meio autobiográficos, meio filosóficos, meio de autoajuda, mas no fim das contas de filosofia, né? O Discurso do Método, o Tratado da Reforma do Entendimento, a Medicinamentos do nosso amigo. Tem gatos brigando aqui. A medicina, sai. A Medicinamentos do Tierhaus e assim por diante, tá? Livros que buscam uma finalidade prática antes de qualquer coisa, tá? Bom, e então, primeira característica do Tierhaus, que é a reafirmação desse paralelismo entre lógico e ontológico, entre real e racional, e que é, mais uma vez, garantido pelo recurso ao método matemático, mas não só, tá? Tem outros elementos que ele vai colocar nessa figuração, nesse retrato, né? Para garantir que a gente é capaz de chegar ao conhecimento absolutamente adequado da realidade, tá? Em primeiro lugar, uma coisa que ele faz e que vários filósofos fazem várias vezes, né, é distinguir, fazendo gato, é distinguir entre tipos diferentes de conhecimento. Vocês lembram que a gente tinha as classificações dos vários conhecimentos lá no Bacon, por exemplo, tem no Hume, tem no Hobbes, tem todo mundo, né? Ele divide o conhecimento entre verbal, histórico e real, tá certo? O conhecimento verbal é aquele conhecimento que é, obviamente, meramente nominal. É aquele conhecimento que a gente tem, na verdade, de palavras. Assim, no fundo, muitos conhecimentos que a gente tem são apenas conhecimentos verbais, embora queiram passar por conhecimentos reais. O segundo tipo de conhecimento são os conhecimentos históricos, tá? E uma coisa interessante dos alemães, quando eles falam em histórico, tá? Eles não querem dizer, muitas vezes, histórico no sentido de algo que se refere à história, tá? Histórico é simplesmente aquilo que vem da experiência ou aquilo que se passa no tempo, de modo mais geral. Então, tanto eu saber que a Batalha de Hastings aconteceu em 1066, quanto eu saber que tem um gato preto atrás de mim, são conhecimentos históricos, nesse sentido mais amplo. Histórico tem a ver com memória, tá? Muitas vezes a classificação dos conhecimentos está ligada à classificação das faculdades, a história muitas vezes é associada com conhecimento histórico, aquele conhecimento que é associado com a memória, tá? E, portanto, também com os sentidos, já que a memória basicamente retém aquilo que nos foi dado pelo sentido, vocês se lembram lá do nosso amigo Locke, tá? E, finalmente, o último o conhecimento power mesmo, aquele que garante, né, é o conhecimento real, né, que a gente encontra onde? Na matemática, e, portanto, já que a filosofia usa o método da matemática, também na filosofia. Agora, a filosofia, ela não é meramente uma imitação do método matemático, como era lá no Weigel ou em outros autores, tá? Eu disse que o Tierhaus incorpora elementos cartesianos no modo como ele concebe a filosofia, né? E no modo como ele vai conceber o conhecimento. E, portanto, ele, como Descartes, parte de princípios. Ele procura primeiro os princípios do conhecimento, tá? E esse é um tema central ao longo do iluminismo alemão. Filósofos ingleses, quando procuram princípios, encontram eles nos sentidos. Filósofos franceses não procuram princípios, não estão preocupados com isso, e assim por diante. Estão mais preocupados em criticar a pouca confiabilidade dos nossos princípios, tá? Filósofos alemães, mesmo os iluministas, vão continuar a trabalhar em termos de princípios, né? Aqui, a ideia de princípio é fundamental no Tierhaus, a ideia de princípio é fundamental no Leibniz, tá? O conceito-chave ou central, talvez, no Leibniz seja o princípio de razão suficiente, o princípio de razão, né? É um princípio, né? Bom, é um Grund, é um fundamento. Ele é princípio porque ele começa as coisas, mas ele é princípio também porque ele é o fundamento, ele é a base, ele é o ground, né? Sobre o qual a gente constrói as outras coisas. O primeiro texto filosófico do Kant, a Nova Dilucidatio, de 1755, é uma discussão dos princípios de razão suficiente, razão determinante, né? No Crucius, Wolff, na escola wolffiana, tá? Então, a discussão dos princípios do conhecimento continua a ser um tema central na filosofia alemã,
de um jeito que ela já não é mais na filosofia do resto da Europa, tá certo? Isso é importante para entender Kant também, tá? Bom, quais são os 4 princípios do conhecimento para Tannhaus? Primeiro, eu tenho consciência de diversas coisas. É um cogito fraquinho, tá? É um cogito que está só lá no perceber, né? Eu tenho consciência de diversas coisas. Me aparecem gatos pretos, camisa xadrez, xícaras de chá e assim por diante, tá certo? Bom, eu tenho consciência dessas coisas. Mas eu também tenho consciência, e isso a gente tem, por exemplo, em toda a filosofia moral britânica, isso é uma coisa que a gente tem no Hobbes, no Locke, no Hume, né? A ideia de que a gente, basicamente, busca prazer e evita a dor. Ou, se a gente for ficar num nível um pouco mais prévio a isso, simplesmente que a gente sabe que tem coisas que nos agradam e que tem coisas que nos desagradam. Colocar a mão no ferro quente, ruim, não gosto, não me agrada, né? Comer um picolé de limão numa tarde quente, gosto, me agrada. Bom, eu sei, eu tenho consciência disso, é um princípio que é indubitável, e é tão indubitável quanto o cogito, né? Que eu posso estar errado sobre aquilo que deve me agradar ou não, mas que algo me agrada ou não é indubitável, tá? O terceiro princípio é, e agora vejam como esse aqui já aponta para a chave toda do Tannhaus, tudo que vai acontecer na Alemanha depois, né? Eu posso conceber certas coisas, mas não posso conceber certas outras coisas. Eu posso conceber círculos cuja circunferência é equidistante de um centro, mas eu não posso conceber círculos quadrados ou círculos em que a circunferência não é equidistante do centro. Eu posso conceber um Deus sábio, onipotente e assim por diante. Eu não posso conceber um Deus enganador, né? E assim por diante. Algumas coisas eu posso conceber, outras coisas eu não posso conceber. E aquilo que eu posso conceber, o fato de que eu posso conceber certas coisas e outras não, é um critério de verdade, tá certo? Mais uma vez, lembre-se que a gente está em chave ainda essencialmente a mesma lá do nosso amigo Descartes e assim por diante, né? Ou seja, isso não significa, né, que se eu imagino um unicórnio, esse unicórnio existe, porque eu posso conceber sem contradição o unicórnio, né? Na verdade, eu não posso conceber totalmente sem contradição um unicórnio, porque isso contraria o meu conhecimento da fauna, da história natural e assim por diante. Então, no final das contas, se eu tiver um conhecimento bastante perfeito, eu vou saber também, apenas pela razão, pelo uso da razão, que não existem unicórnios, tá? Mas o que ele está pensando, obviamente, tem a ver com conceitos como Deus, como a alma, como o mundo, como a totalidade. Será que eu posso conceber um mundo que não tenha tido começo e não tenha tido fim? Difícil, né? Se algo só pode ser criado a partir do nada, algo que nunca foi criado sempre existiu, se ele não for criado a partir do nada, como é que ele pode existir, né? O que criou ele? Ele não pode ter sido autocriado, senão ele seria Deus. Já começa a entrar num monte de buracos, né? Enfim, então, esse poder conceber, né, obviamente, tem várias qualificadoras, tá, né? A gente pode conceber certas coisas corretamente, certas outras coisas não. Posso conceber a imortalidade da minha alma, posso conceber a simplicidade da minha alma e assim por diante, né? Outras coisas não posso conceber, né? Tá? Não é simplesmente um critério de necessidade lógica, né? Eu não posso pensar aquilo que gera contradição, mas no fundo vai ser, tá? Também. Então, o ponto importante desse terceiro princípio é que verdade é igual a concebibilidade, ou concebibilidade, tá? A palavra horrível que significa algo que pode ser concebido, a capacidade de conceber algo. Só posso conceber algo como, tá? Com clareza e distinção. Então, este algo existe, tá? Este algo, talvez melhor do que dizer existe, a gente tem que falar que é real, tá? Tem uma discussão grande, né? Assim, os alemães têm várias palavras para dizer coisas que em português às vezes a gente diz com uma só, né?
mas, por exemplo, ser, existir, ser real, ser efetivo, entrar em relações causais, são coisas diferentes no vocabulário. Bom, mas então, é real, tá? E, finalmente, né, o quarto princípio, além da faculdade de conceber, temos a faculdade de perceber, tá? O que diferencia essas duas faculdades? Basicamente, o fato de que nós concebemos ativamente, nosso pensamento é ativo, né? E a nossa sensibilidade é passiva, tá? E esse é um ponto muito importante, né? Que já está presente, por exemplo, nos britânicos, mas vai estar presente também no Kant, tá? A sensibilidade é meramente passiva, é mera receptividade, né? Enquanto o entendimento, né? Ele é ativo porque ele aplica as categorias, ele aplica os conceitos da realidade, ele aplica as intuições do espaço e tempo à realidade quantificada. Tá bom. Agora, se então tem um paralelismo completo entre realidade e pensamento, o que explica que eu, por exemplo, em matemática, cheguei em um consenso, ninguém disputa as propriedades de das diagonais de um triângulo, né? Mas em metafísica eu tenho inúmeras disputas, tá? E esse é, mais uma vez, um tema central na filosofia do século XVIII e, em particular, na filosofia kantiana, tá? No primeiro texto dele, das Forças Vivas, no texto do Prêmio, de 63, no texto da Nova Velocidade, de 55, no texto da Monadologia, de 56, na crítica da razão pura, né? Ele está sempre criticando, né? O que eu estou falando agora? Ele está sempre criticando, né? Eu estou falando das definições, da verdade, da concebibilidade. Me perdi aqui, minha gente. Fiquei tão entusiasmado com as obras do Kant, né? Ele critica, né, as intermináveis, infindáveis disputas metafísicas. Tem um monte de imagens do Kant que a gente fala. A metafísica é um oceano de disputas horrorosas em que jamais entra-se em consenso, né? E olha a matemática, ninguém fica brigando, né, para saber se a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Por que na matemática a gente tem certeza? Por que na filosofia a gente ainda não tem certeza, né? Ainda não tem, porque a gente é capaz de ter, né, a tese desses caras todos, né? Bom, basicamente porque na matemática a gente trabalha com as definições corretas, com as definições, né, que são, e agora eu vou introduzir alguns termos que são muito importantes para a gente, tá? Definições que são não nominais, isto é, que meramente dizem algo de alguma coisa e permitem reconhecer aquilo, tá? Por exemplo, eu posso definir o homem como membro da espécie Homo sapiens sapiens, tá? Mas eu também posso dar definições que, no sentido desses autores, são reais, isto é, elas exprimem os conceitos dos quais elas são construídas, exprimem a essência, a realidade última da coisa. Eu posso definir, então, o homem como sendo, por exemplo, um animal racional, né? Isso é uma definição real, adequada, porque ele exprime não meramente o que, digamos assim, como reconhecer um homem, né? O que tipo de coisa é um homem, mas o que é um homem, o que o homem é, tá? Agora, além das definições, da distinção entre definições nominais e definições reais, há um tipo muito particular de definições reais, né, que funcionam de um modo absolutamente peculiar e cuja discussão vai reaparecer ao longo de toda a história da filosofia do século XVIII e chegar, mesmo que indiretamente, no século XIX e depois reaparecer em toda a filosofia do século XX, toda a discussão lógico-matemática do Russell, do Frege, do Wittgenstein, do século de Viena e assim por diante, né? Que são as definições genéticas, tá? Definições genéticas são um tipo particular de definição que não só define o objeto, mas no ato da definição produz o próprio objeto, ou pelo menos garante a existência, assegura a existência desse objeto. E é claro que o exemplo paradigmático de definições genéticas são as definições da matemática. Quando eu digo que um círculo
é uma figura, uma circunferência equidistante de um centro, tá? Isso não apenas me diz o que um círculo é, mas também me ensina a produzir um círculo na minha imaginação, ou no papel, ou no quadro negro. Eu pego um ponto, né? Pego um compasso, né, que é um instrumento que me ajuda a fazer isso, mas senão poderia ficar calculando os pontos com uma régua, né? E faço um círculo. A definição do círculo é genética, no sentido de que ela produz os seus objetos, tá? E toda a discussão no século XX, que é uma discussão do século sobre definições genéticas, bom, será que as definições têm essa capacidade de garantir a existência daquilo que elas estão definindo, daquilo sobre o que elas estão falando, né? Bom, outra discussão, tá? Quando num curso de filosofia da matemática, numa pós-graduação, talvez a gente discutiria isso. Bom, e as definições corretas estão só genéticas, onde o conceito produz seu objeto, como a definição de um círculo permite produzir um círculo, tá? Esse tema das definições genéticas, essa ideia é central, tá? E muitas vezes, quando a gente fala, a gente pega, por exemplo, lendo Leibniz ou lendo Wolff, fala, meu Deus, como é que esses caras estão tão longe, né? Eles começaram a definir, Deus é isso, o homem é isso, e agora estão, né, deduzindo tudo, né? Deduzindo a minhoca que estava morando na grama, né? Bom, eles fazem isso justamente porque definições genéticas podem existir também fora da matemática, né? Coisa que muitos autores vão negar. Kant, por exemplo, vai dizer que definições genéticas existem apenas na matemática. Isso no período pré-crítico, depois ele vai negar que existam qualquer coisa como definições genéticas, mas o Kant vai substituir a ideia de construção genética por uma ideia que tem sua origem nas definições genéticas, que é a ideia de construção ou de construção na intuição, tá? Bom, outra história, tá? Tudo bem, minha gente? Mais umas coisinhas, vamos em frente. Vamos terminar nosso passeio pelo iluminismo, né? E vamos falar um pouco do nome que é o fundador do iluminismo, tá? Alemão, da Aufklärung, tá? Zweig, Tschirnhaus, todos esses autores são os grandes precursores que, digamos assim, armam uma cama, né? E outros, né? Muitos outros que eu não citei, né? Schesser, Ebenstreit eu falei, enfim, outros nomes, né? Eles fornecem, né? Então, esse pano de fundo para a gente compreender o Kant, principalmente, a gente quer chegar no Kant com toda essa história aqui, tá? E o Thomasius é o sujeito que inaugura o iluminismo, que é mais um precursor do iluminismo, como o Weigel ou como o Tschirnhaus, mas que é um iluminista, tá? E ele é um sujeito muito interessante, tá? Se quiserem, tem um verbetezinho que eu escrevi sobre ele num dicionário de filosofia do direito, que é uma das poucas coisas que tem sobre ele, mas lá tem um resuminho esquemático da vida dele, tá? E o Tomás era uma figura totalmente sui generis, tá? Ele era um personagem, né? E daqueles que devem ser tão fascinantes para nós quanto deviam ser insuportáveis para os seus contemporâneos, para quem tinha que viver com ele, tá? Era um sujeito briguento, arrogante, ele, né? Ele ia dar aula de espada, né? Ele dizia que era a força do saber, né? Que representava a espada. Enfim, ele era todo de arranjar confusão, né? Não era flor que se cheirava. Ele era a hubris, né? A hubris não é uma peculiaridade de alguns filósofos. Ela tá bastante bem distribuída, né? Na história da filosofia, né? E vejam só, eu não vou entrar em detalhes sobre a filosofia do Thomasius, mas eu quero dizer, olha, no Thomasius aparecem de forma diferente uma série de temas que vão ser típicos do iluminismo alemão, ou pelo menos vão dar o pontapé de partida em discussões que fazem parte do iluminismo alemão, tá certo? E vocês vão ver como aqui a gente vai encontrar, né, alguns pontos de contato, várias semelhanças que justificam a gente falar de um iluminismo alemão, né? Agora pode parecer que a gente está, mas esse iluminismo alemão parece o racionalismo mais extremado possível, né? Assim, Descartes com esteroides, né? Bom, não, né? Não é bem assim, né? No Thomasius, a gente vai ter, por exemplo, tá? O Thomasius era um sujeito que veio de uma família
não lembro, creio que relativamente bem de vida, assim, não era um sujeito que pareceu nada, mas ele começou sua carreira universitária, destacou, tal, virou professor bastante jovem na Universidade de Alé, e lá ensinou por muitos anos, né? E formou gerações e gerações de filósofos, tá? Um dos nomes, se o Wolff era o filósofo da Alemanha no século XVIII, né? O título do Tierhaus era o preceptor da Alemanha, porque ele formou uma geração inteira de filósofos, né? Ele foi um mediador, né? A Alemanha tem algumas figuras que aparecem, a filosofia em geral, às vezes tem algumas figuras que têm essa função de mediar, de fazer um meio de campo entre aquilo que vem antes e aquilo que vem depois, né? Seu estopim também, ou seja, aquele que inicia o caminho. O Trendelenburg, no século XIX, por exemplo, é esse mediador. No século XVII, no século XVIII, principalmente, né? Esse mediador vai ser o Tierhaus, né? No século XVII, porque ele chega em Alice, vocês se lembram lá, 1690, e morre em 1728, né? Então ele já pega bastante do século XVIII. E vejam só, nas obras do Christian Thomas aparecem temas muito típicos do iluminismo. Primeiro, o dever de separar filosofia e teologia, né? Aquela história, ó, vamos justificar racionalmente a fé, tá? Justificar racionalmente a fé é uma coisa, pensar o dogma ou justificar a fé pela revelação é outra, tá? Bom, vamos separar as coisas. Segundo tema típico do iluminismo, mas que a gente já encontrou, por exemplo, nos modernos, tá? É um tema comum a vários autores, né? Que é a recusa da autoridade, em particular, da autoridade medieval e da autoridade aristotélica, né? A autoridade não deve ser seguida, né? Não porque ela seja intrinsecamente duvidosa, tá? Mas sim porque nós devemos nos esforçar por conhecer o mundo por nós mesmos, né? E não recorrer a quem veio antes para nos dizer aquilo em que devemos acreditar, senão corremos o risco de acreditar em coisas que são falsas, tá? Bom, o tema típico do iluminismo, tá? Outro tema importante no Tomásios é a recusa do sectarismo, ou seja, a ideia de que essas brigas, né? Lembram lá do Heidegger, as brigas, o Kant, né, dos metafísicos. Bom, essas brigas aparecem porque as pessoas concebem a filosofia como ser uma coisa séria demais, fechada demais, rígida demais, né? Relaxa, cara. O Tomás inventa uma tendência que vai ser muito comum na Alemanha, por exemplo, no Mendelssohn. Mendelssohn é um eclético, tá? Mas também depois na França, Victor Cousin será chamado de eclético, né? Ele é um eclético em filosofia. Ele diz, olha, a gente não tem que brigar, a gente tem que usar aquilo que é bom de cada filosofia. Vamos pegar um pedaço aqui, um pedaço ali, fazer uma filosofia joia, né? Um Frankensteinzão joia, com pedaços de filosofia diferente, né? Isso justamente evita o sectarismo, né? Evita brigas de cartesianos com leibnizianos, com newtonianos, e assim por diante, que eles não se matem entre si, né? Bom, outro ponto importante que aparece, por exemplo, né, claro, no texto do Iluminismo do Kant, ou na ideia do Iluminismo em geral, é a liberdade civil de pensamento, né? Você tem que dar liberdade aos homens para pensar, né? Por quê? Porque se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Ele tem a capacidade de descobrir a verdade por si só, ele só pode descobrir a verdade por si só se ele for capaz de investigar a verdade por si só, inclusive enveredar pelo erro ou pensar aquilo que, obviamente, é falso. A gente não deve podar ou tolher opiniões simplesmente porque elas discordam, né, de nós. É claro que essas coisas, né, elas são enunciadas, mas na prática elas nunca funcionam bem assim, né? Assim, a gente vai ter conceitos mais amplos, né, de liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa, e assim por diante, né? Depois, a Revolução Francesa e assim por diante, mas mesmo assim, pelo menos programaticamente, está lá no Tomásios, né, no nosso livro Tomásios, a defesa da liberdade de pensamento e também outro tema tipicamente iluminista, né, da tolerância religiosa, né? Mesmo que haja apenas uma religião verdadeira,
no caso a cristã, católica ou protestante, dependendo de onde você estiver e que momento você estiver lá da Europa, né? Mas a gente deve tolerar e compreender as outras crenças e não pode simplesmente perseguir ou matar as pessoas por causa das suas crenças religiosas, tá? Bom, outro ponto importante, outro tema importante que aparece no Tomasos é a ideia de que os homens são feitos para a ação. Os homens, e aqui vejam, é um tema profundamente anticartesiano no fundo, né? Vejam como as coisas são complicadas, né? A gente tem ao mesmo tempo, digamos, essa hiperbolização do ideal matemático cartesiano, da imitação do ideal matemático pelo Descartes, na ideia de que, digamos assim, o real é totalmente racional e vice-versa, né? Mas a gente tem também diferenças, né? O sujeito cartesiano, ele é um sujeito que vamos dizer isso com cautela, né? Ele é um sujeito que pode ser considerado quase desencarnado, né? Embora lá na sexta meditação a gente tenha a união da alma e do corpo, né? A essência da minha alma é o pensamento, e aquilo que me define é a minha alma, então eu sou basicamente um ser pensante, um espírito, né? O corpo tem, né? É o que me faz homem, mas se não tivesse lá, eu continuaria a ser aquilo que eu sou, tá? No caso do Tannhäuser, no caso de muitos filósofos alemães do período, eles concebem o homem como sendo voltado para a ação. A finalidade do homem não é a contemplação, ele não é um espírito desencarnado, mas ele é um ser concreto, real, que interage com o mundo à sua volta e que, portanto, deve tomar decisões, né, no aqui e no agora, que afetam o seu futuro, tá? O homem é um ser de ação voltado para o futuro. E essa é uma das ideias-chave de todo o iluminismo, tá? De todos os iluminismos também, tá? O conhecimento não é meramente uma apreciação, uma contemplação teórica, uma aproximação, digamos assim, da verdade ou da beleza, ou do que quer que seja, né? Não. O conhecimento é algo que tem uma finalidade eminentemente prática, e ele tem finalidade eminentemente prática porque os homens são feitos e voltados para a ação. Nós agimos. Se a gente quiser sobreviver, a gente tem que agir. Se a gente quiser se proteger do vento, da chuva, a gente tem que agir. Se a gente quiser formar uma sociedade que tenha tolerância religiosa, liberdade de expressão e assim por diante, a gente tem que agir. Tá? Outro tema central do iluminismo que aparece no Tannhäuser, tá? A oposição entre o coração e o pensamento, é o cérebro, tá? O cérebro mesmo, fala o cérebro. Bom, vocês conhecem isso de vários modos, né? E é claro que não é exclusivamente iluminista, no Pascal, tem um monte de gente, né? Tá no Descartes, tá postando intelecto e vontade, tá? Mas isso aí, da gente falar o coração, não pense não decida com a razão, decida com o coração, ou vice-versa, né? Isso é herança do iluminismo, tá? E isso, por exemplo, aparece, então, de modo muito claro no Tomasos, perdão, como uma contraposição. São coisas opostas, né? O coração é o lugar do desejo, da vontade, do sentimento, do querer, aquilo que eu não controlo, né? Enquanto a razão é o lugar do pensamento, do cálculo, da ponderação, né? Onde eu controlo através do método, do caminho, aonde eu quero chegar, tá? Bom, são coisas totalmente diferentes, são domínios, né? Completamente diferentes. E aqui vem um tema interessante, né? Do Tomasos, né? Só em uma passão, né? Em passagem, para não porque não é fundamental para a gente, mas que ele é uma exceção no panorama alemão da época, né? Que ele não crê que é possível, de fato, consertar ou corrigir o homem pelo entendimento, né? Ou seja, ele acha que, mesmo que eu saiba o que é correto, isso não significa que minha vontade, né, vai assentir a isso e desejar isso, né? Eu posso saber que é correto comer uma quinoa com jiló, né, em termos da minha saúde, para a minha saúde, mas preferi comer um macarrão carbonara, né, muito pecorino e bacon, pancetta, né, que não me faz tão bem assim, né? Bom, ele acha que é impossível, então,
como Tschernhaus achava, ou Spinoza achava, corrigir a vontade pelo entendimento. A nossa vontade ela é, de fato, diferente, superior, em um certo sentido, ao nosso entendimento, porque ela não pode ser controlada, né? O que eu tenho, então, é que promover, de fato, uma sociedade melhor, em que digamos assim, esse ceder aos impulsos e aos sentidos não tenha consequências tão nefastas, ok? E a posição minoritária, né? A maior parte por quê? Porque a maior parte dos filósofos do iluminismo alemão vão ser intelectualistas. Eles acham que se eu sei o que é o bem, eu vou praticar o bem, né? Como Platão. Platão achava que é impossível a gente saber que algo é errado e mesmo assim fazer, né? Outros filósofos, né? No sentido do Tomás, vão defender que não, vão defender uma acrasia, né? Que é a possibilidade da acrasia, ou seja, da minha vontade não acompanhar o meu intelecto, né? O nosso amigo defende isso. Bom, para terminar com o Tomás, está mais algumas coisinhas. Primeiro, lembra que uma coisa interessante, em 87, um dos primeiros textos que ele publica, antes de ser professor ainda, se chama O Discurso sobre a Imitação dos Franceses, né? E basicamente fala, gente, por que vocês estão escrevendo igual em francês, imitando esses franceses? A gente tem uma língua, vamos escrever a nossa língua, que é o alemão. E ele, então, foi um dos primeiros a formular o vocabulário filosófico da Alemanha, né? Vorstellung, Begriffe, Bestimmen, essas coisas todas são típicas do vocabulário filosófico alemão, né? É ele que vai iniciar, pelo menos, o trabalho de fundar, né? Bom, outra coisa interessante do Tomás, tá? É que nos primeiros livros dele, que fizeram muito sucesso, ele foi educador da Alemanha, né? Tanto os textos do Wolff quanto do Tomás circularam amplamente, eram usados amplamente como manuais nas universidades, eram best-sellers, tá? Para a época. Eles fazem uma crítica da filosofia tradicional, justamente porque a filosofia tradicional concebe o homem, o ser humano, de um modo inadequado. Ela concebe o ser humano como sendo essencialmente espiritual, racional, desencarnado, blá, 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 quando ele é essencialmente um ser ativo, real, concreto, né? E isso significa, então, que a lógica, né? Ele entende a lógica não como uma mera teoria silogística, mas sim como uma, vejam só como ele chama isso, uma prudentia cogitandi et ratiocinandi, tá? Uma prudência no pensar e no raciocinar, tá? Prudência no sentido de uma arte da prudência, uma técnica, né? Um conjunto de habilidades e virtudes que a gente desenvolve. Ele concebe, né? Ainda que a ideia de corrigir o intelecto, né? De a gente evitar cair, né? Nos nossos viés e preconceitos que nos desviam da verdade. E esses viés são de dois tipos, basicamente autoridade e precipitação, né? Um tema importante, né, nos nossos amigos racionalistas, tá? E para finalizar, tá? Outra coisa importante, né? Agora, como é que ele concebe a natureza, né? Vejam como no Weigel, vejam como no Tomasos, depois no Leibniz, né? E em muitos outros autores, a gente não vê a adoção nos alemães, em geral, de uma concepção materialista, mecanicista, determinista da natureza. Ao contrário, a maior parte deles tende a conceber a natureza como um todo orgânico. Mais do que isso, muitas vezes eles tendem a conceber a natureza como um todo orgânico, levando às últimas consequências da metáfora, e dizendo, portanto, que há um impulso vital, um conatus, um elan vital, uma coisa dentro da matéria que impulsiona ela a persistir, a sobreviver, a se movimentar e assim por diante, né? A matéria, então, não é meramente extensão inanimada ou átomos se chocando segundo as leis do choque e impulso. A natureza é, de certa forma, ela própria viva, ela própria um organismo, ela própria uma totalidade dotada de estrutura e assim de coerência, né, de teleologia ainda e assim por diante, tá certo? Bom, isso aí permanece presente na Alemanha de um jeito que não estava mais presente no resto da Europa naquele período. Finalmente, tá, para terminar nosso... Terminar não, quero ter o Wolff, né, pelo menos, o Wolff, Tettens, Lambert, Mendelssohn, eu já paro, tá?
são coisas que eu conheço, que eu estudei um pouco, então eu tenho que aproveitar, né? Falar do que a gente conhece um pouquinho, tá? Poucas pessoas conhecem esses autores, né? Você com mais outras coisas, então, pelo menos isso vocês vão ficar conhecendo, tá? E finalmente, vou terminar com um autor, tá? Esse aí, assim, vocês podem. Quando eu vim perguntar para vocês, quem que está estudando? Estou estudando Andreas Rudiger. Quem é o Rudiger? O Rudiger é um sujeito que então nasce em 1673, morre em 1731, né? Mais ou menos contemporâneo lá do Tannhaus, né? E eu estou citando ele porque ele é o cara que vai... Então, veja como essas coisas são muito mais complexas, cheias de sutileza do que parece, né? É o cara que vai permitir a chegada do influxo lockeano, empirista, sensualista na Alemanha. Tá falando, olha, todo mundo é um racionalista maluco que acha que o real é racional, o racional é real, que tem paralelismo entre o que eu penso e o que existe, e assim por diante, né? Não, né? Também tem aqueles que vão por um outro caminho. Por exemplo, o Rudiger, né? Ele representa, embora ele não seja um lockeano, mas ele incorpora as ideias lockeanas no seu pensamento, né? E justamente porque ele leu o Locke, porque ele pelo menos conhece o Locke, né? Ele vai criticar um ponto comum a todos os outros autores, que é a tal da aplicação universal do método matemático à filosofia. Não só o método matemático não se aplica universalmente à filosofia, como o método matemático não é o método da filosofia, né? Isso é um tema importante, porque a discussão metodológica permanece para os alemães, né? E por quê? Porque em filosofia, né? Lembre-se lá do Tannhaus, tá? As definições não são reais e muito menos genéticas. As definições são meramente nominais, tá? E isso é um tema importante porque é um tema que vai reaparecer depois no Kant, na dialética transcendental. Na dialética transcendental do Kant, ele faz uma distinção entre pensar e conhecer. Conhecer é associar intuições e conceitos, associar o que é dado pela sensibilidade ao que é dado pelo entendimento e produzir um conhecimento, um juízo, né, de conhecimento. Tá? Pensar, ao contrário, é simplesmente associar conceitos. Eu posso pensar em um unicórnio porque eu associo o conceito de cavalo e de um só chifre, né? E eu vejo que alguns conceitos combinam, outros não, uns se contradizem entre si e assim por diante. Bom, e o que isso me diz sobre a existência? Vai dizer o Kant, nada, tá? E a ideia aqui é um pouco essa, né? Se eu trabalho com meros conceitos, isso não me diz nada sobre a realidade, né? O Rudiger é um dos primeiros críticos, né, dessa pretensão típica do iluminismo alemão de acreditar que o pensamento é capaz de me revelar a estrutura última da realidade e do real, tá? Porque ele é um lockeano no final, então o critério último de verdade são os sentidos, que é onde a gente deve ser capaz de reconduzir o nosso conhecimento. Mas vejam só, assim como o Tomásios, né, o nosso amigo Rudiger não é um mecanicista, um determinista, materialista em filosofia da natureza, em física, ele é mais um organicista, ele é um profundo vitalista, ele diz que a natureza está animada por espíritos, né? Como o Leibniz. O Leibniz, o mundo é essencialmente espiritual, e portanto a natureza também é essencialmente espiritual, porque as monas são, no fundo, espirituais e não materiais, né? Bom, esse é um tema que está presente, né, no Rudiger, né? E vejam como é interessante, um autor que defende que o conhecimento, em termos lockeanos, deve ser conduzido às nossas sensações, é também um sujeito que diz que as nossas sensações nos revelam que o mundo natural não é feito de partículas e espaço e leis de choque e impulso, mas é feito de espíritos vivos que têm um impulso a sobreviver, que os leva adiante e assim por diante. É isso, minha gente. Vamos ficar por aqui. Meus pequenos rabanetes, meus caros, minhas caras. Até a próxima.